Estamos de volta com Revista da Cidade desta quinta-feira. A doutora Patrícia Gonçalves está com a gente agora. Adoramos quando você vem. Tudo bom, minha linda? Obrigada pelo convite. Viu? Obrigada. Até porque é assunto super importante. A gente vai falar sobre os principais problemas que afetam as mamas. Até porque ontem foi o Dia Nacional da Mamografia. E muitas vezes a gente atenta principalmente para as questões relacionadas ao câncer de mama. Só que muitas vezes a gente se esquece que mesmo não tendo casos na família, existem outras situações que podem afetar a mama, outras doenças, e que a gente tem que se preocupar com elas também, né, doutora? Sim, porque a mulher, ela está sempre atenta ao seu corpo. E quando ela sente alguma transformação ou alguma alteração, ela vai procurar ajuda e orientação. Desde a adolescente, em que está começando a ter os brotos mamários, e que nós chamamos esse processo de telarca, que é o crescimento, o aparecimento do broto mamário, ela já começa a sentir a alteração. Então, a adolescente costuma dizer para a mãe, mamãe, tá doendo, eu sinto dor. E a mãe já fica preocupada, muitas vezes palpa e sente um carocinho, que elas dizem. E, na verdade, nada mais é do que o broto mamário amadurecendo com os hormônios. Tá. Então, essas fases da vida da mulher, elas vão tendo algumas alterações fisiológicas, em que a mulher sente que tem alguma transformação, mas que não é patológica, não é nenhuma doença. Então, é importante saber que, por exemplo, pré-menstrual, a mama vai edemaciar, a mama vai inchar, e com isso ela vai sentir mais dor, que é a chamada mastalgia. Então, tudo isso a mulher sente quando vai passando o ciclo da vida e a depender do ciclo menstrual. Tá. Então, pré-menstrual, pós-menstrual, a palpação. Por isso é interessante fazer os exames desde a adolescência. Então, assim que a gente começa a perceber que o broto mamário está começando a surgir, apesar de serem normais esses sintomas de dor, de sentir o carocinho, é importante sim fazer uma consulta e já avaliar, até para ter mais informação, para conhecer as transformações que vêm a seguir, para que as pessoas fiquem tranquilas com relação a isso. Sim, e vale lembrar que o exame das mamas faz parte do exame ginecológico. Então, o exame ginecológico não é só a coleta do Papa Nicolau, não é só examinar os órgãos genitais pélvicos, mas a coleta, os exames da mama, tanto a palpação, o autoexame, quanto os exames complementares, como ultrassom, mamografia, são importantes no decorrer da vida da mulher. Tá certo. Lembrando que você pode participar com a gente, deve através do @Revista da Cidade, mas já vamos começar então a listar quais são as principais doenças, os principais problemas que podem acontecer nas mamas. A gente tem até algumas imagens para mostrar. A gente tem uma foto da doença fibrocística. O que seria isso, doutora? São cistos mamários, porque a mama, ela tem um tecido glandular normal, que é esse que aparece no nosso vídeo à esquerda. Tá. Então, quando a mama tem um inchaço, um edema, que nós chamamos, ela pode ter extravasamento de líquido por ação hormonal mesmo, entre as glândulas e encapsular líquido. E isso são os cistos. Muitas vezes, o habitual é que esse cisto seja absorvido ao passar do tempo menstrual. Então é tudo benigno. É tudo benigno. Tá. Não tem necessidade de fazer cirurgia, de Ou retirar punção. esse cisto. A punção é necessária somente tá. quando o cisto persiste. Quando é um cisto oleoso, um cisto com um conteúdo espesso, aí nós temos que investigar, muitas vezes esvaziar. Aí é a patologia fibrocística, Tá. que muitas vezes as mulheres apresentam na displasia mamária. Tá certo. A gente tem uma outra imagem para mostrar, que é da fibroadenoma. Isso? O fibroadenoma é um tumor benigno, é um nódulo, olha só que interessante. Quando, eu sempre ensino isso para as pacientes, quando ela vai se autoexaminar, ela palpa então a glândula mamária, e é interessante fazer isso no período pós-menstrual. Então, acabou a menstruação, ela vai se tocar. E mesmo quando a mulher então está na menopausa, em qualquer fase do mês, ela pode fazer o autoexame, porque ela já
ela não menstrua mais. Porém, a glândula mamária normal, quando nós palpamos, nós sentimos como se fosse miolo de pão amassado. Então, são ondulações normais que nós sentimos na glândula mamária. Quando é um fibroadenoma, quando é um nódulo, ele tem a consistência da ponta do nariz, endurecido e fibroelástico. Tá. Quando é cisto, parece a consistência da boca, macio e regular. Tá. Então, é fácil identificar o fibroadenoma e ele também é móvel. Então, é uma doença benigna, que pode ser observada se ela for pequena, se não incomodar, e acompanhada com ultrassom, ou ela pode ser retirada, fazer a exérese desse fibroadenoma, que é a retirada desse tumor benigno, com uma incisão pequena, local, e que pode ser analisado se ele estiver crescendo. Uma das características de malignidade deste cisto é quando ele está aderido, quando ele está grudadinho? Uma das características é a profundidade e a adesão no tecido, então ele é endurecido e não consegue ser móvel. Tá. E pode também a imagem, seja no ultrassom ou seja na mamografia, um aspecto que não tem os bordos regulares. Ele tem, a neoplasia, o câncer, ele tem os bordos espalhados, como se fosse um ovo frito instalado. Tá. E o fibroadenoma, que é um tumor benigno, ele tem um contorno regular, uma superfície mais regular. Na palpação já dá para sentir Já isso. dá para sentir. Tá. Vamos dar uma olhada então na imagem da mastite, que costuma acontecer quando? Normalmente, a mastite, ela acontece quando a mulher amamenta e por alguma porta de entrada, seja alguma fissura no mamilo, pela sucção do bebê, quando não é preparada esta mama durante o pré-natal, a sucção do bebê pode formar microfissuras ou até fissuras maiores. E bactérias oportunistas da própria flora da pele adentrar por essa fissura, chegar à corrente sanguínea e provocar uma infecção local e que pode pegar a glândula mamária. E nós tratamos isso com antibiótico. É muito difícil evoluir esta mastite, porque dói também bastante, e a mulher já procura o seu ginecologista para poder tratar. Mas o tratamento basicamente é com antibiótico. Mas tem uma outra situação que pode ocorrer e que não é na amamentação. É quando a mulher fuma. Quando a mulher fuma, é muito comum ter um entupimento dos ductos, e isso faz com que acumule secreção e pode ter uma mastite. Mesmo sem estar amamentando? Mesmo sem estar amamentando. Olha só, mais um dos problemas do tabagismo, né? Bom, vamos abrir também para as perguntas do pessoal em casa. A Márcia, lindona, beijo para você. Ela tem uma amiga que sangra por uma das mamas. Ela já fez mamografia, ultrassom e nada consta de anormal nos exames. O que pode ocasionar o sangramento? Ela está até fazendo aqui um adendo, né, na informação, dizendo que o sangramento é esporádico, mas com certa intensidade. Quais são os problemas que podem ocasionar sangramento? Márcia, o sangramento não é comum. Então, tem que ser realmente avaliado se não tem algum entupimento do ducto mamário ou se tem alguma lesão milimétrica que ainda não foi diagnosticado. Além da mamografia, existe um exame que nós também usamos como recurso, que é um exame padrão ouro, para quando nós não achamos lesões que não são detectáveis, o que é muito difícil, porque a mamografia é um exame muito preciso, mas é a ressonância magnética. E talvez até investigar com uma punção, mas o sangramento não é o habitual. Se você tiver atrito no sutiã, por exemplo, com atrito no mamilo, pode ocorrer, mas não é o comum. Temos que ficar atento a isso. Tá certo. Mais perguntas para você aqui. A Bianca pergunta o seguinte: quão preocupante é a assimetria das mamas?
É interessante essa pergunta, Bianca, né? É interessante, Bianca, porque todos nós temos uma diferença entre os membros, né? O tamanho que é imperceptível. A mama não foge disso. Nós temos uma diferença entre as glândulas de tamanho. Em algumas mulheres é muito perceptível, muito evidente, mas isso não quer dizer que acarrete uma patologia. É só uma questão estética e que, se for muito exacerbada essa diferença, aí então pode ser corrigida de alguma maneira, até cirurgicamente, com cirurgia plástica, com prótese, etc. Tá bom. A Patrícia quer saber o que é aglomerado cístico. Patrícia, aglomerado cístico é uma concentração de cistos ao redor deles mesmos. Então, são cistos que se concentram. A glândula mamária, ela vai, olha só, aqui um cisto na mama. Vou mostrar aqui para o Toninho, ó. Isso, vamos lá. Vamos lá, Toninho. Ó, isso são cistos Tá. e que podem ter um aglomeramento, uma conjunção, uma conjunção de cistos, um sobreposto ao outro. E isso, então, é um conglomerado cístico. Isso pode ser benigno. Sim, normalmente o cisto é benigno. Tá certo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Coceira é a pergunta da Roberta. Tenho muita coceira nos seios, o que pode ser? Olha que coisa interessante, é muito comum a mulher chegar com essa queixa no consultório. Eu tenho coceira no mamilo e ela fica apavorada, acreditando que isso possa ser um câncer, uma doença maligna. Mas normalmente, e isso é muito interessante porque com a anamnese, com a conversa, nós perguntamos até com que produto você lava o sutiã. Normalmente as mulheres usam sutiã que tem proteção, tem bojo e às vezes elas lavam com sabão em pó e põem amaciante. E essa química, ela não consegue sair do tecido e acaba ficando impregnada nas fibras do tecido. Em contato com o mamilo, que é muito sensível, pode dar uma alergia e a mulher sentir então o prurido, a coceira, e principalmente se for simétrico dos dois lados. Então a gente faz o diagnóstico pelo sabão, pelo produto químico que ela está lavando. Eu oriento sempre, tanto o sutiã quanto as calcinhas, até as cuecas do marido, lavar com sabão de coco em pó. Na máquina, porque aquilo é diluído na água e sai da fibra do tecido. Limpa o tecido, mas não impregna e não deixa resíduo para que possa dar essa alergia. Então, normalmente, o prurido, a coceira local, é normalmente alergia. Se for lavado com o mesmo sabonete que a pessoa costuma lavar as partes íntimas, como por exemplo esses sabonetes que são indicados para isso? Neutros. Os neutros ou esses sabonetes íntimos, como se vende hoje em dia? Então, o sabonete íntimo, normalmente, ele tem uma química que, para a mulher, pode alterar a flora, o pH e altera a flora. Então, o mesmo se dá no tecido, porque, queira ou não, ele tem um pouco de perfume, alguns têm hidratante, e isso não é bom. Eu sempre oriento a mulher fazer a higiene íntima e fazer a lavagem, né, das peças íntimas com sabão neutro. Então, o sabonete de glicerina é muito interessante. É o mesmo que nós usamos para dar banho em bebê. Os bebês, porque né? a pele do bebê é muito sensível e a pele da mucosa, vulvar, vaginal, do mamilo também é muito sensível. Tá certo. Tem mais pergunta para você. A Cá tá dizendo o seguinte: Rê, meu filho tem 16 anos e meu seio ainda sai colostro. Então, é normal isso? Não é o comum. Aí tem que ser investigado os hormônios, porque existe um hormônio chamado prolactina, que quando está aumentado pode sair secreção dos mamilos. Mas veja, é interessante que a mulher não comprima o mamilo, não aperte o mamilo, porque ali terminam os ductos. Se houver não uma reserva, mas se houver um resquício de colostro,
colostro ou de secreção que amamentou, mas isso aos 16 anos já se passou muito tempo, já foi absorvido. Mas se ainda com 2, 3 anos parou de amamentar e ainda tem essa secreção, pode ser resíduo, pode ser resquício da secreção de amamentação. Porém, se tem já 16 anos que amamentou e está saindo secreção láctea, pode ser a hiperprolactinemia, que é o aumento desse hormônio chamado prolactina. Então, nós temos que investigar se a glândula que produz esse hormônio não está aumentada e pode secretar na corrente sanguínea, fazendo a produção da secreção láctea. Tá certo. Olha quanta dúvida bacana a gente conseguiu tirar dos nossos telespectadores e telespectadoras hoje. Obrigada mais uma vez, Patrícia, pela sua presença aqui, tão carinhosa. Eu é que agradeço, sempre ilustrando, sempre vocês trazendo temas tão interessantes. Muito bom. Obrigada, viu? Uma coisa importante, faça seu exame sempre, não só em outubro, no mês em que a gente atenta mais para isso, mas faça os seus exames no mês do seu aniversário. Você nunca vai esquecer que o seu aniversário chegou. E é dia, é tempo, é mês de fazer a sua prevenção. E é muito importante a gente lembrar que é um presente a gente se cuidar, né? Sim. Então, é até interessante fazer essa associação. Deixa eu lembrar também a respeito de uma campanha muito interessante que você também está ajudando a divulgar, né, doutora? Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é celebrada anualmente na semana, que inclui aqui o 1º de fevereiro, né? Normalmente é nessa mesma época. Porque tem dados muito preocupantes a respeito desse assunto, que mostram, por exemplo, que no Brasil, 1 a cada 5 mulheres vai ser mãe antes de terminar a adolescência. Então, isso é um número que a gente achou que em 2020 já fosse ser muito menor, né? Com campanhas de conscientização e com a educação das pessoas de uma forma geral, né, doutora? A educação é a melhor forma da prevenção. O diálogo, né? A conversa. Isso faz com que nós tenhamos as informações de que existem várias metodologias para a prevenção. E uma delas é o diálogo. Claro. Uma delas é o acolhimento, tanto familiar quanto do seu próprio médico, levar, né, a sua filha, o seu filho a saber das informações, seja na rede pública, na rede privada, né, no consultório, enfim. Mas a informação é muito importante, porque nós damos o recurso do adolescente e da família saber aquilo que é o mais importante e que cabe individualmente para cada um, porque cada um tem a sua individualidade. Sim. E o seu pensamento, né? Então, nós temos que divulgar isso. Claro. O diálogo é a melhor escolha. Não é deixar de falar sobre isso que vai resolver a questão, Exatamente. Né, doutora? Para fazer contato com a doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, você pode também, através do Instagram, acessar o @dra.patricia_Gonçalves. Gonçalves com S no final, tá? dra.patricia_Gonçalves. Minha linda, obrigada mais uma vez. Deixa eu dar um beijo aqui. E muito não demore a voltar, tá bom? Sim. A gente espera sempre você aqui com muito carinho. Obrigada, viu?